Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje eu vou te apresentar aí 3 boas opções de 3 bons fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores, certo? Então para você que tem interesse em começar a investir nessa classe de ativos, ou está buscando aí, ou se você já investe, está buscando aí outras boas opções para você estudar, para você analisar e possivelmente fazer o seu investimento em algum fundo imobiliário, hoje no nosso vídeo eu vou te apresentar aí 3 boas opções de bons fundos que eu tenho na minha carteira, certo? E que eu considero com bons indicadores, com bons fundamentos, para você, de novo, estudar, para você analisar, fazer a sua própria análise e aí possivelmente fazer o seu investimento. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, a já ativar o sininho aqui para você sempre ser notificado quando subir vídeo novo aqui no manual, certo? E a já deixar um like nesse vídeo aqui e fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bom e muito interessante para você. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, explicando rapidinho aí a parte de conceito, a parte de definição do que é um fundo imobiliário. Um fundo de investimento imobiliário, ele é um ativo, é uma classe de ativos de renda variável, certo? De investimentos ali negociados em bolsa de valores e, como o nome sugere, são ativos, são investimentos que aplicam seus recursos, que aplicam o seu portfólio no setor imobiliário brasileiro. Então aí, por meio dos fundos imobiliários, você consegue investir aí em grandes setores, em grandes segmentos imobiliários do nosso país, em grandes setores como galpões logísticos, como shopping center, como hospitais, como bancos, como lares corporativos, ou seja, os escritórios comerciais. Então os fundos imobiliários eles te permitem investir em grandes setores da nossa economia e do nosso setor imobiliário. Então por esses motivos é dito que os fundos imobiliários eles são investimentos ali extremamente acessíveis para você investir hoje no nosso setor imobiliário, porque com em torno de 100, 150 reais, você já consegue acessar bons fundos imobiliários. Então são investimentos bem acessíveis para você começar a investir, você começar a explorar esse setor imobiliário brasileiro, e são investimentos bem simples para você acessar, para você de fato investir. Então basta você ter uma corretora de investimentos aí direto do seu celular, você consegue acessar a nossa bolsa de valores e aí consequentemente você consegue comprar e vender cotas de bons fundos imobiliários. Então seguindo aqui na parte de conceito, na parte de definição sobre os fundos imobiliários, os fundos eles vão ter ali no seu portfólio, ou seja, na sua carteira de investimento, cerca de 10, 15, 20 imóveis, às vezes até uma quantidade maior de imóveis, e aí esses imóveis eles têm os seus inquilinos, ou seja, os locatários que utilizam esses imóveis, e esses locatários, esses inquilinos, eles pagam todos os meses os seus aluguéis para esse fundo ali que faz a gestão e a administração desses imóveis. E aí esse fundo, essa gestora que faz a parte de administração de todos esses imóveis, eles pegam uma parte desses aluguéis que eles recebem todos os meses dos seus inquilinos e repassam parte desses aluguéis para os seus investidores, no caso para a gente que somos cotistas, ou seja, que temos cotas desses fundos imobiliários. Então investir em fundos imobiliários, ter cotas de bons fundos imobiliários, primeiro, é uma forma ali bem acessível e bem simples de você se expor, de você investir no setor imobiliário brasileiro, e segundo, é uma forma ali excelente e bem interessante de você montar, de você compor uma renda passiva e mensal por meio dos seus investimentos. Então isso é tudo que você precisa saber e entender de maneira bem resumida e bem objetiva, claro, sobre o que é e como funciona essa classe de investimentos, a classe aí dos fundos imobiliários, que tem aí como principal característica esse fato de te pagar todos os meses, e sem exceção por lei, certo? Todos os meses os fundos imobiliários eles te pagam rendimentos, te pagam proventos, advindo ali do aluguel que eles recebem dos seus inquilinos. Então investir em fundos imobiliários é uma ótima forma de você gerar uma renda passiva e mensal por meio dos seus investimentos, porque quanto mais cotas você tem de um fundo imobiliário, mais rendimento, mais dividendo você recebe todos os meses. Então, partindo agora para o tema central, para o ponto principal do nosso vídeo de hoje, eu vou te apresentar aqui 3 bons exemplos de bons fundos imobiliários que nós temos aí na nossa bolsa de valores, certo? Claro que existe uma gama de outras boas opções para você estudar, para você analisar, mas eu separei aqui 3 bons exemplos de 3 bons fundos para a gente ilustrar como que funciona essa parte desse investimento, como que funciona essa classe de investimentos dos fundos imobiliários. E a primeira opção, ou seja, em terceiro lugar, digamos assim, nesse nosso vídeo de hoje, eu quero te apresentar o VISC11, um excelente fundo aí de tijolo, ou seja, um fundo que investe em imóveis físicos reais em si, certo? E esse fundo de tijolo, ele é do segmento aí de shopping center, certo? Então o VISC11 é um dos fundos mais conhecidos desse setor, desse segmento aí de shopping center. E conversando aqui sobre alguns números, sobre alguns indicadores do VISC11, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a cota do VISC11 está custando aí algo em torno de 114, 115 reais, certo? Só lembrando aí, como a gente comentou lá no início do nosso vídeo, os fundos imobiliários eles são ativos de renda variável, certo? Ou seja, eles vão variar todos os dias o preço das cotas desses fundos. Eles vão e podem oscilar todos os dias, certo? Seja para cima ou para baixo.
Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a cota do VISC11 está custando hoje algo em torno de 114, 115 reais. Ainda nessa parte de alguns indicadores do VISC11, o VISC11 no último mês ele pagou 82 centavos por cota para o seu cotista, certo? Ou seja, para cada cota que você tivesse do VISC11, você receberia 82 centavos em dividendos, e o dividend yield do VISC11 nos últimos 12 meses está na casa aí de 8,20%, certo? Então é um dividend yield bem interessante para um bom fundo imobiliário. Ainda seguindo nessa parte de indicadores, o VISC11 ele tem hoje um patrimônio líquido, ou seja, a soma de todas as riquezas desse fundo imobiliário. Ele tem um patrimônio hoje na casa de 2,2 bilhões de reais, certo? Então é um patrimônio bem rico, bem robusto e bem sólido para um bom fundo imobiliário. E o VISC11 ele tem também hoje um P sobre VP, ou seja, um indicador que expressa ali se o preço da cota desse fundo está caro, está barato ou está no seu preço justo. Ele tem um P sobre VP hoje na casa de 0,94, o que indica aí que a cota desse fundo está sendo negociado hoje abaixo do preço que ela realmente vale, ou seja, abaixo do seu valor patrimonial. E um último indicador bem importante, bem interessante sobre VISC11 e sobre qualquer fundo imobiliário de tijolo, a gente precisa também analisar a quantidade de imóveis que esse fundo tem no seu portfólio, e no caso do VISC11 ele tem cerca de 20 imóveis distribuídos em 12 estados do nosso país. Então por esse indicador a gente observa aí que o VISC11 ele é um fundo que tem uma excelente quantidade de imóveis dentro do seu portfólio. Ele tem 20 imóveis na sua carteira de investimentos e são imóveis bem distribuídos em vários estados do nosso país, como a gente comentou, são 20 imóveis distribuídos em 12 estados do nosso país. E a segunda opção e o segundo lugar aqui do nosso vídeo de hoje que eu quero te apresentar é exatamente o HGLG11, um dos fundos aí mais sólidos e mais conhecidos do nosso mercado financeiro e da nossa bolsa de valores. E o HGLG11 ele é um fundo aí de tijolo que investe aí, que ele atua no segmento aí de galpões logísticos. Então é um excelente setor para você investir em fundos imobiliários. Então, conversando aí agora sobre alguns números do HGLG11, ele tem sua cota hoje negociada aí na casa de 160, 170 reais, certo? No último mês ele pagou para o seu cotista algo em torno de R$ 1,10 por cota em dividendo, e o seu dividend yield acumulado nos últimos 12 meses está na casa aí de 9,95%. Então é um fundo que paga excelentes dividendos para o seu investidor. Ainda na parte dos indicadores, o HGLG11 ele tem um patrimônio líquido hoje na casa de 3,6 bilhões de reais, certo? Então patrimônio bem robusto, bem sólido, certo? E ele tem um P sobre VP hoje na casa de 1,08, o que indica que a sua cota está sendo negociada um pouquinho acima do seu preço justo, mas nada que seja assim um investimento tão caro, um investimento tão acima do seu valor patrimonial. E na parte aí de portfólio, na parte aí de carteira do HGLG11, ele tem hoje 20 imóveis distribuídos em 5 estados do nosso país, sendo a maior parte desses estados todos na região sudeste, certo? Então é um fundo com uma ótima quantidade de imóveis dentro do seu portfólio. Ele tem 20 imóveis e são distribuídos em bons estados do nosso país. Então é um fundo com uma boa quantidade e uma boa localização do seu portfólio, dos seus imóveis. E a nossa última opção, e em primeiro lugar, e na minha opinião aí, a melhor opção de fundo imobiliário, uma das melhores opções que nós temos hoje na nossa bolsa de valores, é exatamente o KNRI11, certo? Um fundo também de tijolo, ou seja, que investe em imóveis físicos reais, certo? E ele é um fundo do segmento meio híbrido. Por que ele tem esse nome híbrido? Porque ele investe em mais de um segmento de fundo imobiliário, certo? E no caso do KNRI11, ele investe tanto em galpões logísticos como em escritórios comerciais. E falando um pouquinho sobre alguns números do KNRI, ele tem sua cota hoje sendo negociado na casa de 150, 160 reais, certo? No último mês, ele pagou para o seu cotista algo em torno de 95 centavos em dividendos por cota, certo? E nos últimos 12 meses, o KNRI ele apresentou um dividend yield acumulado aí na casa de 7,05% nos últimos meses. Bom, e na parte de patrimônio líquido, o patrimônio hoje de KNRI está na casa aí de 3,9 bilhões de reais, certo? Então patrimônio bem robusto, bem sólido e bem seguro. E o P sobre VP desse fundo, o P sobre VP do KNRI, está na casa aí de 0,98. E analisando aí o portfólio, ou seja, a carteira do KNRI, ele tem hoje 19 imóveis distribuídos em 3 estados do nosso país. Então essa era a lista, esses eram os exemplos de bons fundos imobiliários que eu queria te apresentar no nosso vídeo de hoje, certo? E só relembrando que todos esses exemplos, todos esses 3 fundos que nós conversamos ao longo desse nosso vídeo, eles não são recomendações de compra ou de venda, certo? Como eu comentei, são só alguns exemplos para você estudar, para você analisar e possivelmente fazer o seu investimento, certo? Então eu espero que você tenha entendido todos os indicadores e todos os pontos que nós conversamos sobre esses fundos e sobre esses exemplos no nosso vídeo de hoje. Bom, então no mais, esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós conversamos a respeito dessa classe de investimentos, da classe aí dos fundos imobiliários, certo? Como a gente comentou lá no início do nosso vídeo, os fundos imobiliários são ativos bem interessantes, bem simples e que te permitem investir no setor imobiliário brasileiro a partir de um baixo investimento inicial e a partir de um fácil acesso, certo? E principalmente a principal característica sobre os fundos imobiliários é que eles são ativos ideais
reais para quem quer montar uma renda passiva e mensal por meio dos seus investimentos. Então, no mais, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? E eu já te peço para você se inscrever aqui embaixo, caso você ainda não seja inscrito, certo? Já ativar o sininho aqui para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo e vídeo novo aqui no manual, tá bom? E já deixar um like nesse vídeo aqui. E eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!